Hoje a palavra se chama a chave de Davi. A chave de Davi é uma continuação da semana passada que nós falamos de derrubar gigantes, porque essa expressão da chave de Davi tem a ver com esses grandes propósitos que Deus desenrola através das nossas vidas. Eu quero ler contigo então Isaías capítulo 22, versículo 22, primeiramente, deixa aberto depois já é a tua Bíblia, diz assim: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. Em outra tradução diz a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Esse é um texto que está num contexto específico da palavra de Deus. Eu já vou te explicar isso, mas eu quis chamar a atenção para essa expressão, a chave de Davi, ou a chave do reino de Davi. Davi, então, portanto, tornou-se o grande padrão régio de Israel, né? O padrão de como um rei deveria ser na nação de Israel. E Deus estabeleceu com ele uma aliança e também prometeu uma dinastia permanente. Só que a gente vê que essa dinastia permanente que Deus prometeu a Davi através do profeta Natã, e hoje a palavra é um pouco mais profunda, preciso que você preste bastante atenção nisso, ela não se cumpriu de forma natural e hereditária consanguínea. Porque o filho de Davi, Salomão, reinou sim sobre Israel inteiro, mas quando chegou a vez do seu neto Roboão, Roboão não foi um bom rei, não agiu segundo aquilo que era a vontade de Deus e causou uma divisão no reino. E por amor a Davi, Deus manteve Roboão como rei de 2 das tribos, mas as outras 10 entregou a um outro homem de outra linhagem. Jeroboão começa a divisão do reino de Israel, o reino do sul e o reino do norte. Décadas depois, muitos reis acontecem. Então o reino do norte e o reino do sul, em momentos diferentes, são vencidos. São levados cativos para outras nações, para a Síria, para a Babilônia, depois atravessam o Império Medo-Persa e vão viver em outro lugar, exilados. E essa dinastia de Davi não se cumpre então de forma natural. Inclusive quando Jesus vem, já havia sido autorizado por Deus e pelos imperadores que dominavam esse povo então, que fosse reconstruída a cidade de Jerusalém. Ela começou a ser reabitada e durante 4 séculos antes da vinda de Jesus, Jerusalém foi repovoada, a nação de Israel foi repovoada, tinha os samaritanos lá que vieram justamente durante o exílio. Mas quando Jesus vem, perceba na tua leitura bíblica que Jesus não vem numa nação que está independente. Jesus vem sobre um povo que está dominado pelo império agora romano. Então Jesus vem e se manifesta como rei no império romano, ou seja, a expectativa dos discípulos era essa, que Jesus desfizesse essa opressão romana e se tornasse um rei natural. Mas não é assim que Deus quis. Deus não quis continuar esse projeto de se manifestar nessa terra através de somente uma nação, mas Deus escolheu que através desse princípio que começou em Davi e agora se completa em Jesus, o reino dele seja um reino que atravessa continentes, que atravessa nações, que é para pessoas de todos os povos, como foi feito lá na promessa de Abraão em Gênesis 12, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, por isso o reino de Deus não é um reino de uma etnia, não é um reino de uma nação, não é um reino de uma época, é um reino invisível que está sobre tudo e todos, e Jesus foi constituído o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você está crendo nisso ou não? Consegue compreender isso que eu estou falando? Então, em Lucas lá capítulo 1, versículo 31, quando Jesus vai nascer de Maria, vem a promessa através do anjo, diz assim: você ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ou seja, Jesus vem para continuar essa linhagem espiritual daquilo que Davi, como um rei humano, começou numa relação com Deus, de estabelecer esse governo de Deus sobre a terra. Não mais somente sobre Israel, mas sobre todo aquele que nele crer. Ele reinará, diz versículo 33 de Lucas 1, para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Mas agora esse povo de Jacó, segundo o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, não é mais aqueles que são descendentes de sangue, mas aqueles que têm a fé que Abraão teve. Aqueles que não são circuncidados na sua carne, mas são circuncidados no coração. Nós somos esse povo do reino de Deus. E Jesus agora ele recebe esse desígnio profético de continuar esse destino que Davi começou. Davi foi tão importante para balizar o que era um rei de acordo com a vontade de Deus, que se você ler os livros de 1º e 2º Crônicas, você vai ver que há uma análise, dizendo assim: e o rei fulano de tal,
ele fez o que era certo diante de Deus, mas não como Davi. E o rei tal fez o que era certo diante de Deus, tal qual Davi. E o outro rei, diferente de Davi, fez o que o Senhor reprova. Preste atenção quando você lê o livro de 1º e 2º Crônicas lá na Bíblia, no Antigo Testamento, que Davi se tornou um padrão do que é ser uma pessoa que governa alinhado à vontade de Deus. E agora Jesus vem ao mundo como a revelação deste padrão. E aí lá em Isaías capítulo 22, agora vamos ler a partir do versículo 20, se você manteve a tua Bíblia aberta aí, para entender um pouquinho o contexto. Diz assim: naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você. Dá uma pausa aí na leitura comigo. Quem é você? Você é Sebna. Sebna é uma pessoa que tinha um papel importante de autoridade no reino, décadas depois que Davi havia morrido, gerações depois que Davi já tinha sido sepultado. Vem um rei chamado Ezequias. E o rei Ezequias é um rei que a Bíblia fala que agradou a Deus, especialmente na primeira grande parte do seu reinado. E agora, durante o reinado de Ezequias, vem um contexto, vem um conceito, vem um princípio, que é isso que nós estamos falando hoje, que é a chamada chave de Davi. Veja que Davi não existia mais. Mas nesse princípio de viver os conceitos de Deus para a nação, Ezequias ele encarregou Sebna de carregar a chave de Davi. Mas Sebna foi um mau administrador. Ele era como se fosse um primeiro-ministro. Ele tinha autoridade dada pelo rei para ajudar a governar, para abrir portas, para fazer algumas coisas. E agora o profeta Isaías percebe isso e em nome de Deus está falando que vai tirar de Sebna essa posição. Vamos ler de novo o versículo 20 para a gente entender juntos. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, ao Sebna. Com o seu cinto o revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. Então nós vemos aqui que Deus estava interessado, mesmo que não apareça isso no contexto da maioria das histórias do livro dos reis e de crônicas, que Deus estava interessado em levantar homens e mulheres que edificariam, junto daqueles que tinham posição de autoridade maior, um papel no seu reino, um papel de contribuir para os propósitos e a vontade de Deus na sua esfera de ação. E Deus estava observando não somente o rei Ezequias, mas Deus também estava observando Sebna, que tinha essa medida de autoridade. E Deus pegou então e tirou dele isso. E disse, eu vou dar agora para uma outra pessoa, para o Eliaquim. E se você reparar na busca da tua Bíblia, se você digitar Eliaquim, filho de Hilquias, você vai encontrar o episódio onde durante o reinado do rei Ezequias, o grande e poderoso líder militar, Senaqueribe, chega diante de Jerusalém para atacar a cidade. Quem é que agora negocia com ele e recebe ele? Eliaquim. Ou seja, nós vemos que no conceito de Deus, mesmo que exista a figura do rei, existem pessoas chamadas a terem um papel no reino que vão ajudar a edificar o reino. Já estou acabando a introdução, já vou chegar na gente. Lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Imagina, a gente vai explicar agora, desenrolar esse nó com Apocalipse. Hoje está um pouco profunda a coisa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, último livro da Bíblia. Nós vamos ver uma conexão com aquilo que Jesus prefigura como rei na linhagem da dinastia de Davi, mas agora não um rei militar, não um rei nacional sobre Israel, mas um rei sobre a Israel espiritual, a nação santa, o povo de Deus na terra hoje, a igreja de Cristo nessa terra. Nesse sentido, Jesus é rei sobre todos nós. Jesus reina, nós nos submetemos a Ele. Estamos aqui hoje e se você não é um visitante que ainda não conhece o Evangelho, se você está aqui hoje de forma convicta, é porque você disse sim a que Jesus seja Senhor da tua vida e Ele seja o nosso rei. Amém? Jesus é Senhor de alguém aqui ou não? Sim? Então Jesus é o nosso rei, é o nosso Senhor, mesmo que somos brasileiros. Jesus é o nosso rei. E nesse mesmo modelo espiritual de delegação de autoridade, em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, o próprio Jesus fala para João de uma forma profética. E ele diz assim, segunda frase, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem, o que ele tem? A chave de Davi. Entendeu agora?
Então agora a mesma coisa que existia no conceito da chave de Davi, que foi colocado sobre ele aqui, dentro de um reino nacional, natural, visível de Israel, durante o reinado de Ezequias, profetizado pelo profeta Isaías. Agora nós vemos que Jesus se apropria desses conceitos, desses princípios, desses termos. E Jesus, ele é o Rei dos Reis, e ele diz que na sua mão tem uma coisa, tem a chave de Davi. A palavra Eliaquim significa aquele que Deus ergue, o que Deus levanta. Aquele que está agora erguido, está de pé diante do Senhor. Como cada um de nós que chegou à presença de Deus, recebeu o Evangelho. Cada um de nós que reconheceu o seu pecado, arrependeu-se das suas maldades, se prostrou diante do Senhor e agora Ele nos coloca de pé para edificar o seu reino. Você crê nisso ou não? Mateus capítulo 16, então no versículo 19, se puder abrir comigo o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 19. Jesus está num momento exclusivo com os seus discípulos em Cesareia de Filipe, e ele começa a perguntar: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Qual que é a imagem que eu tenho construído até agora aí no meio social? E eles começam a dizer, olha, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta. E eles assim, então vocês que estão caminhando comigo, quem vocês dizem que eu sou? E daí Pedro se levanta e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Pai que te revelou. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do Hades poderão vencê-la. E aí o versículo 19 diz assim, e eu darei a você quem? Aquele que reconheceu Jesus como Cristo. E reconhecer como Cristo significa reconhecer como o Rei que vem de Deus, como esse Rei sobre toda a terra, como o Filho do Deus vivo. Eu darei a você, então é para nós também, o que Jesus promete dar? As chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar da terra terá sido desligado nos céus. Em Apocalipse 3,7 dizia, o que ele abre ninguém pode fechar, o que fecha ninguém pode abrir. Lá em Isaías 22 dizia, o que ele abrir ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir. Então a gente vê uma conexão agora com a chave de Davi num aspecto espiritual, para aquilo que Jesus confia às nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar hoje, conseguir chegar na gente. É sobre isso agora. E aí no livro de Isaías ainda, se você puder manter aberto, capítulo 22, nós vamos aprender algumas coisas importantes. A primeira coisa é que nós que cremos em Jesus, e se você não crê em Jesus, você está prestes a crer, eu creio. Nós todos que cremos em Jesus, recebemos um chamado. E esse chamado não é só para sentir uma paz interior, esse chamado não é só para ter uma certeza de vencer a morte, esse chamado não é só para tirar a culpa de dentro de nós, não é só para nós percebermos como verdade o perdão dos pecados, esse chamado também é um chamado para o reino de Deus. Diga assim comigo, eu fui chamado para o reino de Deus. Logicamente que a palavra de Deus declara, Jesus diz lá naquela conversa de Nicodemos, em João capítulo 3, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Então existe um processo de conversão, existe um processo de nós conhecermos a palavra de Deus, de nós abrirmos mão de uma velha natureza, de nós dizermos não para a nossa carne, renunciarmos outros senhores, inclusive a nós mesmos, e dizer, Senhor Jesus, o Senhor é Rei sobre a minha vida, eu também reconheço, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, faça-se em mim a Tua vontade, que Ele cresça e eu diminua. E quando isso acontece, a gente coloca os pés no reino de Deus. E quando nós colocamos os pés no reino de Deus, é aí que começa a história, não é aí que termina a história. Para isso nós já derrubamos alguns gigantes, para isso nós já quebrantamos o coração, para isso nós já vencemos alguns desafios, mas é aí que começa o chamado ao reino de Deus. E no versículo 20 diz assim, naquele dia, eu voltei para Isaías 22, naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, a quem que Deus escolheu entregar a chave de Davi, a alguém que já tinha aprendido a servi-lo. Você já aprendeu a servir Jesus? Você está aqui hoje mais para receber ou com desejo de aprender para poder servir? Esse é um passo muito importante que nos posiciona dentro do reino de Deus. A diferença de quando nós vamos até Jesus, como no processo de evangelização em que nós percebemos uma carência, nós percebemos uma debilidade, nós percebemos uma lacuna nas nossas vidas. Nós percebemos uma sede de Deus. Nós percebemos que precisamos da verdade.
Percebemos que só Ele tem as palavras de vida eterna. Percebemos que a morte é inescapável e inevitável até que venhamos conhecer o verdadeiro Deus, o Deus autor da vida. Mas existe um processo de transição em que eu paro de querer somente receber e eu começo agora a me importar em servir, porque eu entendo o reino de Deus. E Jesus disse assim: se alguém quiser crescer no meu reino, esse deve ser o maior que serve, porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E muitas vezes nós estamos deixando de desfrutar esse chamado do reino de Deus por uma vida espiritual egoísta, pelo desejo de somente receber, e se não recebemos, nós criticamos, e nós avaliamos, e nós medimos, e nós assistimos o que os outros estão fazendo, e nós não aprendemos que a maior grandiosidade na relação com Deus está quando eu aprendo que Deus quer edificar a sua vontade através de mim, e não simplesmente fazer um milagre sobre mim. Deus faz milagres, isso é verdade. Mas especialmente no início da nossa caminhada, esses milagres dependem mais daquela intervenção radical de Deus por nos amar tanto. Mas quando a gente vai dando outros passos na vida de fé, nós precisamos começar a andar em parceria com Deus. E à medida que nós vamos servindo, nós encontramos uma alegria que é muito maior do que a de receber. O apóstolo Paulo disse que foi Jesus que falou isso, que há maior felicidade em dar do que em receber. E quando a gente aprende isso, nós começamos a nos habilitar para receber de Deus propósitos que vão além de nós. Começamos a nos habilitar para receber de Deus autoridade, para fazer coisas que vai além de nos beneficiar e de nos abençoar. E esse é o chamado para o reino de Deus. E aí diz ali então no versículo 20 que ele era um servo, ele aqui era um servo. E ele diz no versículo 21, eu o vestirei com o manto que pertencia a Sébina. Com o seu cinto revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Então, quando nós recebemos e assumimos esse chamado para sermos participantes do reino de Deus, não é que nós nos tornamos o Senhor e o Rei. Não, nós temos um Senhor e Rei. Esse é Jesus. Mas agora dentro deste reino, nós somos chamados a ser coparticipantes, a ser ministros daquilo que é a sua vontade, a ser enviados por Ele para cumprir os seus propósitos. E a Bíblia declara que o Senhor está interessado em gerar dentro de nós o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. E quando a gente aprende isso, requer assumir uma identidade do reino de Deus. Veja, eu vestirei com o manto real, com o manto do palácio. Eu agora quero te posicionar. Então, a gente tem que se preocupar com a nossa aparência para estar inserido no reino de Deus. Nós temos que nos preocupar com o nosso vocabulário. Nós temos que nos preocupar com aquilo que nós somos vistos, com a maneira como nós nos posicionamos, ligadas a alguém que tem um chamado do reino de Deus, que assume uma responsabilidade, que é cingido da verdade. E agora eu tenho que analisar, será que essa foto que eu postei aqui, ela reflete alguém chamado ao reino de Deus? Será que essa forma que eu tratei esse cliente reflete alguém chamado ao reino de Deus? Será que esse comentário que eu fiz aqui, ele reflete alguém que tem um chamado do reino de Deus na sua vida, que está vestido de um manto do reino de Deus, que está representando Jesus, que está cingido com a verdade, que é uma pessoa que quer ser vista com autoridade? Será que eu estou sendo um marido à altura desse chamado? Ou eu preciso orar sobre isso, ser discipulado sobre isso, aprender mais a palavra de Deus sobre isso e assumir o chamado do reino, para que eu não perca a minha vida nessa terra e acabe sendo retirado de mim a autoridade espiritual que Deus gostaria de dar, não sendo um Sébina, mas sendo um Eliaquim, alguém que Deus levantou, da onde? Dos lugares mais improváveis, das loucuras desse mundo, daquilo de onde ninguém esperava. Assim Deus escolhe cada um de nós, Deus tem propósito para cada um de nós, de sermos como um pai para os habitantes da nossa cidade. Como disse no versículo 21, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para os moradores de Judá. Hoje é dia dos pais.
E o Senhor nos chama a viver o seu amor e os seus propósitos, enxergando as mazelas daqueles que estão ao nosso redor, como um chamado para sermos aqueles que abraçam, que dão destino, que corrigem, que trazem a verdade, como pais para a nossa cidade. Esse é o chamado do reino de Deus. No reino de Deus, Deus procura primeiro os servos para entregar a sua autoridade. Segunda coisa, está no versículo 22. Porém, sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi. Perceba essa expressão, porém sobre os ombros. Alguém aqui carrega a chave no ombro? Exceto o motoqueiro que tem aquele bolsinho aqui assim às vezes. A gente carrega a chave no bolso. A gente pensa a chave como uma coisa pequenininha, como uma coisa que é simplesmente ali para um momento específico. Mas a chave do reino é uma chave visível e é uma chave pesada, é um encargo. E ela é colocada sobre os ombros daquele que aceita esse chamado. No mesmo livro de Isaías, capítulo 9, se você puder voltar comigo algumas páginas, está em Isaías 22, agora Isaías capítulo 9, versículo 6, nós vemos o chamado profético de Jesus. De novo, Isaías está profetizando para alguém do seu tempo, da sua geração, mas especialmente aqui há um duplo cumprimento em que Jesus está sendo evidenciado. Nós vamos ver por quê. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está aonde? Sobre os seus ombros. Veja de novo, ombros, ombros, a chave será colocada sobre os ombros, o governo está sobre os seus ombros. Ombros fala de assumir uma identidade, assumir uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo carregar um encargo. Carregar uma incumbência, carregar um peso, carregar uma missão, estar imbuído de algo que é notado diariamente, está sobre os meus ombros. Não sei se você já carregou alguma coisa nos teus ombros. Nós percebemos rapidamente que estamos com algo nos ombros. E Jesus, ele tem o governo sobre os seus ombros, e ele quer colocar as chaves desse governo sobre os nossos ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, e estenderá o seu domínio, e haverá a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Essa é uma profecia sobre Jesus. Jesus é o filho de Davi, que estabelece o reino de Deus. Mas eu quero te mostrar aqui, quanto mais nós queremos viver o chamado do reino sobre nós, mais será a nossa responsabilidade. Aquele que é fiel no pouco se tornará fiel no muito. E lá na parábola dos talentos, Jesus fala: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Então no reino de Deus existe níveis diferentes nos ciclos que ao longo do tempo a gente vai vivendo na caminhada com Deus, que vão nos trazendo chaves de mais peso e de mais relevância sobre os nossos ombros. Mas se nós não estivermos dispostos a assumir esse chamado, essa autoridade também não crescerá. No reino de Deus, essa autoridade é crescente de acordo com a nossa maturidade, de acordo com a nossa experiência, de acordo com o nosso sim para servi-lo. E a terceira coisa que eu quero te dizer nessa palavra de hoje, e última, é que a chave de Davi nos dá autoridade para agir, para abrir e fechar, para ligar e desligar, para vincular e desvincular. Nos dá autoridade para destruir e edificar. E esse é um aspecto que muitas pessoas confundem no reino de Deus. Se você puder já ir comigo um pouquinho mais para frente na tua Bíblia, está em Isaías capítulo 22, vamos no próximo livro, Jeremias capítulo 1, Isaías é longo, tem 66 capítulos, mas o próximo livro é Jeremias capítulo 1, versículo 10. Eu quero te mostrar que no chamado de Jeremias existe um atributo do reino de Deus que a maioria das pessoas desconhece. Qual a ideia das pessoas sobre o cristianismo e sobre o reino de Deus? Pessoas indefesas. Pessoas puras, mas indefesas. Pessoas amorosas, mas inocentes. Pessoas facilmente ludibriadas. Pessoas ignorantes. Pessoas que não têm estratégia. Qual a imagem sobre Jesus? Um menininho no colo de alguém. Qual a imagem sobre Jesus? Um cordeiro indefeso, como ovelha muda ao matadouro. Isso é verdade parcialmente. Jesus é visto como um cordeiro no sentido do sacrifício pelo pecado, no sentido de se entregar, no sentido da sua pureza, no sentido da sua perfeição. Jesus revela o amor de Deus, sim, e nos abraça e nos perdoa, e prefere misericórdia do que sacrifício.
Mas Jesus também é o leão da tribo de Judá. Jesus também veio para destruir as obras do diabo. Jesus também veio para confrontar o pecado. Jesus também veio para demonstrar zelo pelas coisas de Deus. Jesus também veio para destruir aquilo que é inimigo da vontade de Deus nessa terra. E isso nós muitas vezes negligenciamos. Isso nós muitas vezes não percebemos, não entendemos. Que o cristianismo ele tem esse duplo viés da nossa ação em autoridade espiritual. E no livro de Jeremias fica muito claro esses verbos, quando Deus chama o jovem Jeremias e diz: veja, hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Meu Deus. A gente lê isso e diz: mas como que pode Deus falar desse jeito? Mas Jesus não era assim. Jesus diz: vem como estás, fica como estás, continua como estás, seja condenado como estás. Não, tem um evangelho Nutella sendo pregado por aí que me dá uma coisa. Porque a palavra de Deus nos faz entender que existe uma estratégia das trevas nesse mundo e que nós somos chamados para ser posicionados como luz na escuridão, como sal nessa terra, como agentes do reino de Deus, com autoridade. Ele diz: vocês pisarão em serpentes e escorpiões e nada lhes fará dano. Eu lhes dou autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Aonde vocês chegarem, digam paz a esta casa, e a paz chegará, mas se rejeitarem, sacuda a poeira dos pés e saiam. Entende? É um reino de pessoas convictas de uma verdade. Então Jeremias é dito sobre ele: você vai arrancar, despedaçar, arruinar, destruir. O que, gente? Aquilo que não vem de Deus. Mas depois do ponto e vírgula tem outras ações. Também te chamei para edificar e para plantar os propósitos do reino de Deus. Aquilo que é a vontade do Senhor. Então existem coisas que eu quero que você olhe para a tua vida hoje e perceba o que deve ser arrancado, o que deve ser desfeito, o que eu tenho que orar em nome de Jesus para renunciar, para dar um basta. Começando pela nossa vida pessoal. Quem sabe é a ofensa que eu estou carregando contra alguém. É a falta de perdão, é a ira, é a indignação. Quem sabe é um ódio que eu estou carregando por uma situação, por uma pessoa. Talvez seja algo que é um medo que me impede de avançar. Mas talvez eu preciso dar um basta na pornografia do meu telefone. Talvez eu preciso dar um basta nas coisas que eu estou permitindo os meus olhos cobiçarem. Talvez eu precise dar um basta nos assuntos que eu estou me envolvendo, na forma como eu estou falando sobre as pessoas ao meu redor. Talvez eu tenha que arrancar e arruinar essa malícia no meu olhar, nos meus pensamentos, nas minhas palavras. Entende? Isso faz parte da autoridade que Jesus nos deu. Senão nós vamos ser vítimas da nossa carne. E nós vamos dizer: não, eu fiz isso porque minha carne é fraca. Nós temos autoridade para desfazer as obras do diabo. Começando nas nossas vidas, porque Jesus disse: cuidado para não ficar soprando cisco no olho dos outros e não tirar um pedaço de árvore que está na frente do teu. Começamos por nós, começamos pela transformação pessoal, pelo nosso testemunho, mas depois existem coisas, quem sabe, dentro da tua casa, que precisam ser desfeitas. Precisam ser mudadas, precisam ser transformadas, precisa agir como alguém do reino de Deus, precisa pensar: e se Jesus entrasse aqui? E se Jesus entrasse aqui e visse essa forma que eu estou lidando com a minha esposa e com os meus filhos? Será que ele tiraria de mim as chaves do reino? E se Jesus entrasse aqui agora no meu trabalho e visse eu mentindo 2 vezes por dia para fechar um negócio, será que ele tiraria ou manteria comigo as chaves do reino? Entende? E se Jesus agora chegasse e visse a maneira como eu estou julgando o comportamento das outras pessoas, será que eu conseguiria manter essa minha posição de autoridade? Ou é algo que eu devo desfazer, arruinar e dar um basta na minha vida? Será que eu não devo me posicionar agora em autoridade que eu tenho recebido para orar e interceder com mais convicção pela salvação de pessoas ao meu redor que estão se perdendo? Pelo crescimento da minha célula, para honrar as minhas autoridades espirituais, para gerar bênção sobre os meus negócios? Será que eu não deveria orar mais pela minha cidade? Será que eu não deveria agora me indignar com ambientes de prostituição, com ambientes de drogadição, e fazer algo que esteja ao meu alcance,
que seja ensinar o meu filho sobre. Entende? Agora, existem coisas que Deus nos chamou para ter autoridade de edificar, de plantar. E agora que é o desafio para as nossas vidas. O que não existe que Deus tem te chamado para trazer à existência do reino dele aonde você está vivendo? Existem pouquíssimas coisas dessas que a gente vai viver aqui dentro da igreja, nas atividades que nós fazemos como comunidade. A maioria dessas coisas, eu estou falando sobre os momentos que nós estamos vivendo a maior parte do nosso dia. No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no círculo de amigos, nas redes sociais, aonde o Senhor tem nos posicionado. O que eu devo criar, edificar? Perceba que se nós não criarmos as coisas, o mal se cria sozinho. Quantos de vocês têm filhos naturais? Quantos de vocês já geraram crianças? Deixa eu ver aí. Quantos de vocês? Muita gente já gerou crianças. Glória a Deus. Que não geraram, gerarão em nome de Jesus. Não gere pets, gere crianças. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. Os pets nos ajudam a aprender a amar, mas o propósito de Deus é nos reproduzirmos. Então, quando nós temos filhos, nós estamos numa posição de responsabilidade espiritual com a educação dos nossos filhos. Você que é pai e mãe, só quem já é pai e mãe pode opinar agora. Você que é pai e mãe, se você não fizer nada, não falar nada, o teu filho vai ser naturalmente educado ou mal educado? Mal educado. Ele é um mal educado de nascença. Pecado está dentro de nós. A maldade, o egoísmo, a violência, o egocentrismo está dentro de nós. E nós temos que agora forjar através da palavra de Deus princípios que fazem aquela pessoa ser uma pessoa respeitosa, educada, obediente. Sim ou não? Papel da autoridade que nós temos. Essa autoridade que nós temos também vai causar um ambiente do reino de Deus dentro da escola. Na autoridade que eu tiver lá. Dentro do meu trabalho, na autoridade que eu tiver lá. Nas pessoas que eu convivo. Nos assuntos que falam diante de mim. Uma vez só, alguém me mandou algo pornográfico no ambiente fabril que eu trabalhava, em meio a vários homens. Foi uma vez só que eu deixei claro que isso não era costume meu, que eu não queria me envolver, e ponto final. Entende? Está entendendo? Uma vez só, alguém na empresa que eu trabalhava zombou da minha fé diante de mim. Foi só uma vez. Porque eu me posicionei com relação à verdade. E essa pessoa passou a me respeitar de uma forma diferente. Está entendendo? Então, muitas vezes, nós estamos deixando passar a oportunidade de edificar coisas que não existem. Veja a graça que há em plantar. Você está fazendo nascer algo que não existe. Veja a graça que há em gerar filhos. Você está trazendo à existência alguém que não existiria se não fosse você. Veja a graça do reino de Deus. Você está criando situações do reino de Deus para abençoar pessoas que não existiriam. Veja essa ação que nós estamos fazendo, uma pequena ação frente aos problemas financeiros que o nosso hospital da cidade tem. Nós estamos fazendo uma pequena ação. Numa pequena ação, com um baixo engajamento das nossas igrejas da cidade, nós entregamos mais de 5 toneladas de alimento esse mês para o hospital e vamos entregar até o final do ano. E nós estamos como igreja comprometidos com isso, estamos ou não? Estamos. Comprometa-se com isso. Agora, se nós não criarmos nada, o que nós faremos do reino de Deus acontecer na prática? Também nada. Então a nossa fé, ela precisa edificar e plantar coisas novas. Algumas pessoas pedem conselhos recorrentes do seu matrimônio. E quando esse conselho se repete 2, 3, 4 vezes, eu sempre digo, você fez aquilo de diferente que a gente combinou com relação à palavra de Deus? Não, não fiz. Então, escute isso. Só de você torcer para dar certo, mas fazer as coisas do mesmo jeito que sempre fez, não vai mudar nada. Nós estamos sempre plantando coisas para colher, e o reino de Deus precisa de iniciativa, o reino de Deus precisa de ação, o reino de Deus precisa de você para começar coisas que não existem, que vão transformar a realidade de alguém. E aí quando nós aprendemos isso, o Senhor Jesus promete em Mateus 16, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quem sabe é uma oração sua que está faltando para alguém se converter a Cristo. Para que os olhos espirituais agora sejam abertos.
Quem sabe é um convite seu de alguém para ir na célula que está faltando para que uma família inteira conheça Jesus. Quem sabe é uma compaixão por alguém que está se perdendo, que está faltando, estendendo a mão para uma necessidade para que essa pessoa de fato se interesse em saber que esse Deus é real e vivo e age através de você. Quem sabe é uma conversa que você precisa ter com o seu cônjuge dentro de casa para mudar algumas coisas na cultura da tua casa, para representar o reino de Deus e não viver mais na hipocrisia. Quem sabe é uma revisão que você tem que fazer nos sites que você acessa, nos aplicativos que você carrega, nas bets, quem sabe, que você se envolve, para representar o reino de Deus de uma vez por todas e deixar de ser fisgado pelas trevas. O Senhor nos chama a um propósito no seu reino. Sermos chamados para uma identidade do reino, assumirmos essa responsabilidade de governo e usarmos essa autoridade. Essa chave não está aí de graça, ela precisa ser usada. Ela não está aí para passar o tempo, como um adereço. Ela precisa ser aplicada para ligar nos céus e na terra, para desfazer, desligar, desvincular nos céus e na terra. Seja pela oração, seja pelo posicionamento, seja pelas palavras, seja pelos investimentos financeiros, seja pela atitude de vida, seja pelo engajamento, seja por participar de projetos maiores que você não fará sozinho. Seja como for, desperte-se para pegar a chave de Davi nas tuas mãos, para pegar as chaves do reino do Senhor, para assumir essa identidade. Nós aqui somos uma igreja apostólica. Somos igreja de Cristo, como toda aquela que professa a palavra de Deus, mas precisamos usar esse adjetivo, porque muitas pessoas estão acostumadas a ser plateia. Muitas pessoas estão acostumadas a ser plateia. Eu não quero ser pastor de plateia. Eu quero liderar um exército. Entende? De homens e mulheres sedentos pela palavra de Deus e por agradá-lo, por fazer a sua vontade. É para isso que Deus me chamou. Entende? Aí 80% das pessoas chegam atrasadas num culto como esse. Plateia? Não. Vamos agir em autoridade do reino de Deus e mover os céus em adoração. Nós não estamos aqui para assistir uma banda tocar, nós estamos aqui para abrir os céus nesse lugar, através da adoração ao Senhor, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, não para receber uma mensagem, que bonito, olha como ele fala bem, que legal, bom, hein? Legal, bacana, pastel legal na cantina. Não, cara, isso é detalhe. Isso é só para a gente poder ter um tempinho mais juntos, para conversar mais sobre Jesus, para falar mais do reino de Deus, para ter um ambiente mais confortável que não nos disperse, não nos distraia, de ser equipados para transtornar esse mundo com a glória de Deus. Amém ou não? Amém. Ficou pensando, e agora se eu não disser amém? A chave de Davi está nas tuas mãos, está nas minhas mãos. Um dia, cadê a Marla? Ali a Marla. Um dia a Marla era colega da Bruna. Não é, Marla? Cadê a Bruna? A Bruna está com o filho por aí. Um dia a Marla era colega da Bruna. Você tem colegas ou não? Um dia a Marla deu abertura para que a Bruna falasse do Evangelho. E a Bruna falou do Evangelho para a Marla. Estou contando um episódio. E a Marla falou para o namorado. E o namorado falou para os pais, e a Marla falou para os pais. E os pais falaram para outras pessoas. E essas outras pessoas falaram para os seus parentes e vizinhos da sua região. Hoje nós temos, 10 anos depois desse evangelismo, mais de 100 pessoas geradas através da conversão de uma. Não foi ela que evangelizou todo mundo. Mas se a Bruna não tivesse olhado para o lado, para sua colega, e dito, Deus tem um plano para a tua vida. 100 pessoas a menos, em média, só aqui na família da fé, conheceriam a Cristo hoje. Você já pensou na grandeza do chamado de Deus para a tua vida? No que André fez? André foi lá, mano, ô Pedro, achei o Messias, vamos lá conhecer ele. A gente só sabe de um que André evangelizou. Mas esse um, na primeira vez que pregou, levou 3.000 pessoas ao batismo. Uau!
Você tem a chave do reino em tuas mãos. E sobre esse propósito eu quero te levar a clamar agora. Vamos orar ou não? Você está disposto a sair daqui diferente? Cheio da autoridade do reino de Deus? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Vamos orar.